Hoje viemos até ao Museu do Fado falar com o professor Edgar Nogueira e para saber um bocadinho mais sobre os seus já mais de 30 anos de carreira. Bom, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversarmos aqui um bocadinho sobre o fado, sobre a sua música, sobre o seu recente livro. Começava por perguntar-lhe de onde é que surgiu esta sua paixão pela guitarra. Paixão pela guitarra nasceu logo em Anciães de Amarante, desde pequenino que eu ouvia tocar violino. Primeiro comecei por o violino. O meu pai tocava violino, fazia serenatas e coisas, geralmente quando eu estava na cama é que eu ouvia o meu pai tocar violino na rua e gostava daquilo. Depois comecei a apaixonar por o violino, toquei todos os instrumentos que havia lá na Tuna, eu sou de uma terra onde havia tunas, no tempo do meu pai havia uma tuna. E apaixonei-me. Depois a guitarra vem mais tarde, que já tinha, o violino tinha desbancado a guitarra lá de Anciães de Amarante. E então vem mais tarde a guitarra, depois foi o violino, depois a guitarra, veio para lá uma guitarra velha num tio meu, e diziam assim, opa, há um instrumento, veja bem que eu não conhecia, como é que é esta distância, há um instrumento que só afinar chora, era o que diziam os velhotes lá da coisa. E depois diziam lá uns para os outros e para o meu pai, o Edgar se tocar, o Edgar que tem uma sensibilidade para a música, esse é que deve tocar bem esse instrumento. E eu começava a ouvir isso, não é? A ouvir essa coisa, a guitarra portuguesa. E foi assim que comecei a ver, de facto, quando encontrei essa guitarra velha do meu tio, afinei e de facto tinha um som bonito. E conseguiu fazê-la chorar então? Apaixonaram-me por ela, apaixonei pela guitarra. Mesmo lá em cima, mas quer dizer, foi depois, isto antes de ir para a tropa, depois tive também um primo meu, que eu foco sempre esse primo, que era o Libório, que foi contemporâneo daquele coimbrão mais conhecido, caramba, agora falta-me o nome, o meu... Pronto, era de Coimbra, já me lembro do nome, que era coimbrana, chegou a levar lá uns guitarristas de Coimbra em Anciães e tal, para ver, que a guitarra era velha, mas até faltava-lhe uma ida de cordas. Pronto, ainda levou lá, tenho lá um puto da minha prima, dizia ele, levou lá um guitarrista de Coimbra. O António Menano, já me lembrei do nome, foi contemporâneo de António Menano, e em Coimbra toda a gente conhece, o Ligor. Pronto, e foi assim que eu comecei a tocar umas coisas na guitarra. Mas claro, foi a minha descida até a esta cidade de Lisboa que lhe abriu depois as portas. Que lhe abriu as portas e que me apaixonei, sinceramente, pela guitarra. E começou então como um autodidata, foi aprendendo sozinho e depois, quando chega a Lisboa, que caminho é que faz para continuar a sua aprendizagem? Eu chego a Lisboa, começo a procurar guitarristas para me dar aulas e não havia. Não havia quem desse aulas. Mas porque não queriam dar? Diz que não podiam, tocavam. Ainda hoje há um colega meu, Zé Carvalhinho, que diz que se lembra de eu chegar com uma guitarra num saco de pano, uma guitarra portuguesa, e ir à Tipóia onde tocava o senhor Casimiro Ramos, e eu pedir para ele me ensinar o noturno, que era dele, a autoria dele, e de facto, eu lembro, mas não me lembro dele, Carvalhinho. E de cá no turno dizia, não, eu não ensino, posso tocar um bocadinho. Tocou lá um bocadinho para eu ver, porque naquela altura é preciso ver, aquilo era muito difícil aprender a tocar guitarra, não é como hoje que tem cá toda a tecnologia e os miúdos veem a tecnologia, veem como é que a gente toca e como todos os guitarristas tocam. Naquela altura a gente não vê,
Eu ouvia os sons tão bonitos, os sons, ouvia som, e comprei um gravadorzinho para andar a gravar. Ia às casas de fado, gravava o que eu ouvia, olha que lindo, isto é tão lindo, gravava isto, gravava aquilo. E tentava tocar depois. E depois tentava tocar, mas estava a ver sem ver, e tentar era mesmo, só do ouvido, não havia nada. Mas devo dizer que, fazer aqui homenagem ao tive um professor que se prontificou a dar-me aulas, foi o Sr. Fernando Freitas. Foi o guitarrista que foi com a Amália ao Brasil. Foi o guitarrista que levou a Amália e ficou lá. O Sr. Fernando Freitas é que, já estava cá, já tinha vindo, é que se prontificou. Levava-me nessa altura, em 1968, levava-me 100 escudos, eu ia dizer 100 euros, mas é 100 escudos por a hora que me dava de ensinar a tocar guitarra. E 100 escudos naquela altura era muito dinheiro. Muito dinheiro. É preciso ver que um homem para ir a trabalhar ao dia ganhava 15, 16 escudos. Pois, por isso era portanto, muito... 100 escudos era muito dinheiro. E foi ele que me deu, de facto, umas lições bastante boas. Depois comecei a tocar. Tive também outro velhote que se chamava Carvalhais, tocava viola, que de facto me começou a ensinar, achava que eu tinha muita habilidade a ensinar para tocar os fados, e eu fui para isso. Foi também, me ensinou muitos fados. Depois de começar a tocar fados, então comecei a saber de fados, já os fados que era preciso. Esse velhote disse-me, tens que aprender estes X de fados, depois já podes ir comigo fazer esse chamado fado amador, o fado vadio. Está bem, eu aprendi aqueles fados, ele ensinou-me e lá aprendi. Depois aprendia com todos um pouco, aprendi com todos os guitarristas mais velhos que eu um pouco, mas não tínhamos muitas condições. Eu queria que houvesse professores, portanto já falei que o Fernando Freitas foi o que me deu aulas mesmo a sério, mostrando como é que se tocava a guitarra, e depois comecei a perceber-me de uma coisa. Eu já sabia um bocadinho de música que o meu pai me tinha ensinado. Eu digo um bocadinho porque já sabia o valor das notas, sabia, e conhecia as notas, já tinha umas luzes, e constatei que ninguém sabia isso. Os guitarristas antigos não sabiam. Digo assim, pá, isto aqui toca tão bem e tudo isto, temos que evoluir isto. Então comecei a procurar, então fui ter com o professor Martim Nelson, que era o único que sabia música nessa altura e que me deu umas aulas de música, e depois posteriormente fui para o Gregoriano, que é a mesma coisa que o Conservatório, e vários outros professores particulares, que agora não me lembro o nome deles, mas há um professor responsável pela minha carreira e pelo meu conhecimento de musical, que é o João Pocente, que era professor no Conservatório e que eu tinha todos os dias. Também trabalhou comigo no Luz e assim. E, portanto, a partir daí foi tudo muito fácil. Então, e só quando chega ao conservatório é que começa a tocar também nas casas de fado, ou entretanto já tinha Não, eu ia tocando no fado. O conservatório era só para aprender, para evoluir mais e para saber aquilo que fazia na guitarra. Porque isto é assim, o fado de facto tem que ser oralmente. Ainda hoje continuo a dizer, é oralmente, é mais rápido, só que há uma diferença, pode ser oralmente, mas a pessoa, eu estudei, para me dar o conhecimento todo, estudei a música, porque é uma pena se um indivíduo sabe tocar fados e eu não queria dizer analfabeto, mas se é analfabeto é música. Para mim, considero analfabeto, se ele não sabe música escrita, sabe música, de facto, que aquilo é música, mas, e portanto, tentei sempre juntar as duas coisas. Depois, creio eu que também, tive bons professores, como já disse, bons professores, então no meio do fado, não vamos dizer, mas o professor Martim Assunção era o pai dos violistas todos. O Sr. Fernando Freitas era o que rivalizava com o Armandinho, ainda se fala hoje muito do Armandinho. Fernando Freitas, nem sei se tem aqui alguma fotografia no museu, mas era o que rivalizava nessa altura, em acompanhamentos e tudo. Portanto, conheci essa gente toda, e depois que comecei a tocar, comecei a poder ir ouvi-los tocar, ao vivo, não sei se está bem. E, portanto, tudo isso serve de aprendizagem. E tudo isso é que se aprende, uns com os outros é que se aprende. E depois que soube música, comecei a tentar evoluir o que aprendia de ouvido e a fazer uma junção. Exato. Depois, claro, saí com, como é que eu ia dizer,
Parece que tinha algum condão, não sei como algum condão, mas nós tínhamos uma expressão muito boa logo a seguir ao 25 de Abril. É 10% de valor e 90% de suor. Dizemos suor, mas é suor, que era para rimar isso. E é verdade, é muito trabalho, muito trabalho. Eu dediquei, às vezes dedicava 8, 9 horas por dia à guitarra. E consegui, e depois, pronto, consegui fazer aquilo, a obra que fiz, que muita gente não conhece, mas a partir do momento, como é que eu he de dizer, eu em 88, antes de 88, fiz um disco, fiz um LP, nessa altura, portanto, viu, para fazer um LP nesse tempo já era preciso ter muito valor. Sim. Para fazer um LP. E eu fiz um LP em que, com esse LP, ganhei fama de Paganini. Pois, eu sei que lhe chamaram Paganini Chamaram-me Paganini português. Ganhei fama de Paganini. Esta é uma história muito bonita, mas vocês... porquê? Quando me chamaram Paganini, digo assim, é preciso ver que estava Paredes vivo, estava Jaime Santos, estavam todos os guitarristas, todo o staff de guitarristas que existia, dos bons, dos primeira apanha, estava tudo vivo e tocava. E eu faço esse LP, por exemplo, eu falo no nome Neves de Sousa, que admirava esse LP e dizia: você já tocou na Rússia, já para lá do muro, porque ainda havia o muro de Berlim, é preciso ver. Ele dizia: você já tocou para lá do muro de Berlim, admirava muito. Bem, admirava muito. E então... chamavam-me Paganini. Ele escreveu um dia, jornal nosso Paganini português e tal. Sabe uma coisa, deixe-me dizer-lhe isto, que isto é engraçado para vocês, portugueses. Se eu também se perguntar, há muita gente aí que era Paganini, ninguém sabe. E agora, apesar de haver internet e tudo, ninguém sabe que era Paganini. E Paganini foi o maior violinista de todos os tempos, nessa altura. E violinista que... até diziam que tinham pacto com o diabo, para não dizer que era pacto, como eles eram religiosos, diziam que ele tinha pacto com o diabo, que era tão bom. Mas também chegavam-me Paganini porque, a partir eu fiz um programa com o Luís Pereira de Sousa na televisão que estava a tocar e partiu-se-me uma corda, toda a gente viu, partiu-se-me uma corda e eu fui pôr a corda e dá. Paganini, isto ninguém sabe, ou pouca gente sabe, Paganini fazia um concerto no violino em que começava a tocar e partia uma corda e continuava o concerto e acabava numa corda. Isto é muito... E por isso é que fizeram essa associação. Pouca gente sabe. Então, não sei, eu disse, eu não tenho tanto valor. Bem, eu fiquei todo vaidoso, vamos lá ver uma coisa, a gente fica orgulhoso, mas claro, para mim até, então há tanta gente aí, pai, ai, que é que vai dizer o Paredes, o Jaime Santos e esses gajos, para esses gajos me estarem a chamar Paganini. Eu, na minha modéstia, na altura, todos nós temos orgulho e gostamos que nos elogie, mas senti um peso muito grande nessa altura, quando me chamaram. Eu senti um peso, mas agora, para desanuviar, era giro que as minhas colegas que cantavam comigo, como a maior parte não sabiam quem era Paganini, então diziam assim: mas sei lá, você admite que lhe chamam um nome tão feio? E eu era assim: pô, sou um nome tão feio, então o maior elogio cá para mim, mas não dizia nada. O maior elogio que eu tive da minha vida. Ai, que barragado. E esse, portanto, Paganini era também um clássico na sua arte, não é? E o professor também mais tarde acabou por, nas suas composições, adaptar muito a sua música, ou melhor, adaptar clássicos, por exemplo, de Beethoven, de Mozart, à sua música. Porquê que teve essa necessidade de juntar a música clássica também? Eu fiz 2 discos dedicados à música clássica. Primeiro ponto, a guitarra precisava de música clássica para provar que era um instrumento clássico, para além de ser bonito, como as pessoas acham bonito por causa do fadinho e do gebido, para além de ser isso, eu queria provar que a guitarra também era boa a tocar sem fadista à frente. Pronto, em primeiro lugar. Mas... e provar que a guitarra era um instrumento a sério, como o violino, como o piano, e esse era um ponto. Mas
Depois de me terem chamado de Paganini, eu, com eles ainda vivos, digo assim, o que é que eu vou fazer agora se apresento mais as minhas composições? Eu tinha de facto apresentado umas composições muito boas, mas agora não vou fazer à pressa uma coisa para apresentar outro disco. Então, esse meu professor Possante, um dia que trabalhava comigo, que era o meu professor, que era do Gregoriano, ele diz-me assim, epá, você tem uma coisa, na guitarra não existe nada clássico, você pega no estuda aí umas peças que caibam na guitarra e faça isso. Vai ver e tal. E eu e já tinha mais ou menos, digo assim, pronto, também de facto tenho uma ideia para além da guitarra, também chamaram-me isto, agora vou tentar fazer qualquer coisa da guitarra que nunca ninguém tenha feito. Então o que é que fiz? De facto, Peças Imortais, o disco de Peças Imortais, constava, primeiro, vou buscar de Rimsky-Korsakov, não é? Que isso era tocado por todo mundo, ele é um autor russo, e um americano é que divulgava, também não sei que instrumento era, e aquilo foi feito mais especial para violino e tal, é mais fácil. Portanto, veja, era tocado em todo o mundo, o Volume Muscardi. Mas na guitarra era muito difícil, embora dissessem que Jaime Santos o tocava, mas não tocava. Esse professor conhecia também o Jaime Santos e disse, ninguém toca, isso é treta, confundem com as guitarradas deles fazerem, também confundiam com o meu lado de Portugal, ninguém toca isso. Tira isso, pronto, fiz o Volume Muscardi, fiz a Marcha Turca, que ninguém tinha gravado. O último andamento da sonata de Mozart por Marcha Turca. Toda a gente conhece, isso. E mais tarde gravou a Maria João Pires, atenção. Mas eu gravei antes dela. Não interessa. Não estou a comparar-me com ninguém. A Marcha Turca. Czardas de Monte. Porque a Marcha Turca e Czardas de Monte, aqui posso dizer isto, que é para bem da guitarra e para bem dos meus colegas. Eu vim salvar o Jorge Fontes e precisamente o Jaime Santos, porque eles já tinham tentado tocar isso. Só que os músicos diziam, Jaime Santos, não toque isto, toca as suas guitarradas que toca muito bem, não se meta nisso. Então, mas ele metia-se sempre, estava-se maribando para eles, mas de facto não tocava aquilo bem, não tocava a peça como ela foi feita. Qualquer autor gosta de que as peças saiam como as fizeram. O Jorge Fontes também tentou, esse ainda apreciei, ainda está aí. O Costa Pinto, para salvar, ainda está vivo, ainda não morreu. Que um dia o Jorge Fontes estava a gravar a Marcha Turca e ele disse, Jorge, não é isso, não é, falta até umas partes. Eu é que sou o Jorge Fontes, também tinha um nome, isto é o poder da guitarra, de ser guitarrista em relação à música. Portanto, eu não podia, sendo um homem honesto e coisa, não podia fazer qualquer coisa assim do ouvido, porque o ouvido é muito bonito, mas toca bem, mas toca só aquilo que ouve e aquilo que percebe. Não sei se está a ver. Sim. Isto é como uma pessoa. Pronto, era isso. E eu, então por esse motivo, não tinha outro sítio para nisso, e para os clássicos. Fiz a primeira, foi um êxito bastante grande, toda a gente me apoiou na altura, a comunicação social, e assim, toda a gente me apoiou. E fiz depois o segundo, que já não me apoiaram tanto, porque também eu sempre quis estar. Quando fiz o segundo, depois eu fiz o primeiro, depois voltei para o Luso. Fiz o primeiro Peças Imortais. Depois a minha editora disse-me, faça agora outro com ritmo de música para a juventude. E eu fiz os clássicos, fiz Liszt, fiz a Traviata desse autor italiano agora. Que já não estamos... Verdi, não é? Verdi, exato, Verdi. Fiz uma data de autores, comprei umas partituras que vinham de Espanha, os pequenos maestros e tal, e dali fiz uma coisa. E o professor conseguiu, no fundo, fazer, durante o seu percurso, com que a guitarra ganhasse algum protagonismo no fado, porque, como também já conversávamos há pouco, as vozes sempre foram um bocadinho mais importantes. E conseguiu, com o seu trabalho, mostrar que a guitarra também tem um papel importante e que pode trabalhar sozinha também. Foi, pronto. Olha, você foi bater aí na ferida. Que eu só tenho que dizer bem do Luso e dos donos do Luso, só não me digo bem de um tipo que lá está. Bem, quer dizer, na Leningrado, agora já não tem nada a ver. Havia lá este folclore, depois que é o chefe de folclore que toca acordeão, toca muito bem, mas parece-me que também é orelhudo. Orelhudo é um termo que se dá aos que tocam de ouvido. E então o Guedes
estava sempre a querer colocar na guitarrada e tal, o fado de que eles têm que ir apanhar o comboio e tal. Isso é que me fez um bocadinho de, como é que eu ia dizer, um bocadinho de frenesim, porque eu tinha ao momento, tive sempre 10 minutos e queria mais, mas eu digo até no meu livro, teve sempre 10 minutos e em 10 minutos tinha que provar que a guitarra que era de facto um instrumento de concerto. Porque é preciso ver, quando fiz o meu CD no fim de 2006 para 2007, na Som Livre, uma editora que acabou, fiz, e que chama-se Painéis de Lisboa, esse disco. O maestro Vitorino de Almeida, que não somos amigos, que fique bem claro, ele ouviu e disse: finalmente apareceu música de concerto na guitarra portuguesa. Exato, eu tinha aqui essa referência precisamente. E ele disse: finalmente apareceu. Isso para mim, ouça, quando eu li o papel que ele tinha para pôr no coisa, quando li o papel, deitei uma lágrimazinha, que não estava à espera que ele dissesse isso. Ficou contente então com claro, fiquei. Se eu trabalhava para que a guitarra tivesse fosse do fado, que muita gente às vezes confundiu e queria uma vez pôr a mão com os artistas lá, conseguir levar a cruz até ao fim sem eu não quero dizer, eu nunca disse mal do fado nem dos artistas, não é nada disso. Digo é que depois do artista sair de mim, eu também me sei exibir e queria que a guitarra também tivesse esse protagonismo. Depois do artista deixar de cantar. Nada de confusão com os artistas, acho muito bem os artistas. Claro. E a guitarra é o melhor instrumento para mim, o fado é só guitarra e viola com o fadista. Não venham cá com violinos e com tudo. Esse é que é o núcleo do fado. É o núcleo do fado, é a guitarra, a viola e o fadista. E fica muito bem. Porque a guitarra pode fazer os seus ornamentos, a viola faz aquele... por isso. Senão também toda a gente tocava fado, claro, aí por todo o mundo, se não fosse. Claro. Tem aqueles segredos. Aquele segredo é a guitarra e a viola. Tudo o resto são... Agora, a guitarra era sempre muito maltratada. E quer queiram, quer não. Mesmo a dizer que a Amália que divulgou, sim senhor, e divulgou a guitarra, não haja dúvida. Mas eu não servia para ser guitarrista da Amália. A Amália estar a comer com o seu ministro tal e os guitarristas estar a comer na cozinha. Não sirvo para isso. Não servia. Está-me a entender? Então, hoje em dia, como é que vê, sei que é um entusiasta da formação e da passagem de conhecimento, como é que vê o interesse da juventude, das pessoas mais novas também em aprender guitarra? As pessoas mais novas... Faltam pessoas ou não? Ou há interesse? Não, não tem interesse. Há muito interesse. E há rapazes já a tocar muito bem, há rapazes aí de... Bem, eu de mim, quem metia a guitarra nas mãos foi o José Manuel Neto, que toca muito bem. Por exemplo, e o outro a seguir, o Ângelo Freire, que ganhou a cantar. São guitarristas de eleição, mas como esse muitos, o Eurico Machado, há muitos guitarristas que gostam de aprender a guitarra, gostam de tocar guitarra e vai-se sempre transmitindo. Eu, por exemplo, escrevo os meus números para ser mais fácil depois, se me quiserem tocar, não é? Quer dizer, isto tem que passar um tempo, porque aí, neste capítulo, concordo com o Carlos do Carmo. O Carlos do Carmo disse uma vez: deixem passar 10 anos e depois veremos melhor quem são os artistas, os bons. De facto, é preciso um tempo, porque o que eu noto é que os novos... Pronto, tem o sangue na veia, como eu tinha nessa idade, e então mexem muitos deles, tocam todos muito, mas depois podiam-se dedicar mais a pormenores, por exemplo, tocar o meu repertório, lá porque é difícil, deviam tocá-lo, experimentar tocar, e então gastam os dedos sempre na mesma coisa, depois tocava outra coisa. Mas digo assim, e um dia disse: se quiseres tocar, eu ensino. Mas eu não consigo, eu quero tocar assim, mais ou menos à balda, não sei se está a ver. Eu gosto de tocar uns bocadinhos aqui, e depois... E eu fui um dia ouvir-lo tocar guitarra e digo assim: este gajo tocou-me ali um bocado de Fontes Rocha, um bocado daqui, um bocado ali. Fazia uma miscelânea. Uma miscelânea qualquer que não se percebeu nada. Quando a minha luta pela guitarra era que as peças da guitarra se conhecessem, como se conhecem as de Mozart, como se conhecem as de Beethoven,
que se conhecessem por o nome e como os fados estão muito bem catalogados. Então, parece que começou com o Armandinho, começaram a pôr o nome, pronto. Quer dizer, que eles também estão a fazer uma miscelânea, também já compõem os fados, mas são capazes de... Os fados nunca vão Mas é diferente. diferente, nunca vão criar. Agora, falando aqui um bocadinho do seu livro, recentemente lançado, também tem uma compilação de poemas que foi escrevendo ao longo da vida. Porquê é que surge nesta altura o livro? À medida que foi escrevendo os poemas, pensou em mais tarde publicar um livro, ou isso aconteceu agora por acaso? Não tinha ideia de publicar. Eram poemas que eu tinha para ir dando a quem os quisesse cantar, tinha essa ideia. Mas, entretanto, esta editora, Calçada das Letras, convidou-me para fazer uns livros técnicos de fado. De fado e de guitarra, então, convidou-me. Digo assim, olha, isso é uma boa ideia. Disse, pá, tenho isso, que isso vendemos muito bem. Então, surgiu assim. E eu pensei e digo assim, olha, uma coisa que eu tenho aqui é poemas. Poesia? Então, que não é muito hábito, sabe que as pessoas não sabem, mas a poesia... Digo aqui, é uma leitura que as pessoas é que não sabem, uma leitura que lhe faz bem e não cansa. Pelo menos é essa a minha ideia da poesia. Eu leio todos os poetas e gosto. Relaxante. É relaxante, exatamente. E muita gente concorda comigo. E então eu disse, bem, você também publica poesia? Então, olha, eu tenho muitos poemas. Mande para cá, se a gente examina e se acharmos bem, então publicamos já esse. Foi assim, surgiu a ideia, então eu mandei para lá os poemas, eles viram, leram. Isto é muito bom, vamos já publicar isto. Escreva aí qualquer coisa. Escrevi uma pequena autobiografia, então... e surgiu então essa ideia, antes dos outros livros que eles me pediram técnicos. Portanto, acabou por ser o primeiro... Acabou por ser este o primeiro livro. Não estava a pensar escrever um livro. Há o ditado popular que a gente, para se realizar, tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Exatamente. Mas eu, por acaso, não tive um filho, tive 2 filhas. Mas está feito. Mas já está feito. Já está feito. Então a árvore plantei lá no meu jardim. Então já está tudo completo. Agora fazer o livro. Mas o livro é assim, os livros vão aparecer outros livros técnicos de fado, mas eles disseram que era bom, olha, e eu, desde que fiz o lançamento, há muita gente a dizer-me que gosta. E isso eu fico feliz. Estou muito contente com o livro porque tenho tido um retorno das pessoas que leiam o livro, que gostam imenso. Em relação ainda à música, apesar de se assumir como um solista e de gostar de trabalhar a solo, já teve o quarteto Edgar Nogueira, em que juntou uma série de instrumentos diferentes e a voz também. E a voz? Não, eu gosto de trabalhar assim em conjunto, quer dizer, eu gosto de trabalhar a solo, mas a guitarra a solo, quando se fala a solo, pelo menos tem a viola para acompanhar. A guitarra, quando falamos a solo, juntamos-lhe sempre a viola. Ou não, mas logicamente para dar aqueles graves, a tal guitarra espanhola, para juntar à portuguesa, faz muito bem. Eu costumo dizer que os portugueses fizeram um conjunto muito bonito, que é o conjunto da guitarra e da viola. Sim, que foi uma combinação... Olha, então fazemos um brinde à nossa. À nossa, por uma veleda lá do Moncide. Lá da sua terra. Mas então, pelo que eu percebi, o quarteto já atuou várias vezes e está a tentar reunir novamente. Estou a tentar pô-lo de pé outra vez, o quarteto. O quarteto que o meu pensamento foi meter os meus fados, meter gente nova. O meu pensamento foi sempre. Agora eu já acabei no fado, eu não me dediquei só à guitarra, talvez em off disse, não me dediquei só à guitarra a tocar solos, porque de facto teria que ter outra profissão para viver. Então outra profissão foi o fado, foi tocar nas casas. Agora que já ganhei a minha reforma, tal com a guitarra portuguesa e no fado, agora faço aquilo que gosto e aquilo que quero.
E eu o que quero é ter um quarteto bom que possa divulgar a arte de Portugal para todo o mundo e para todos os portugueses. Ora, o quarteto é fundado mais para ter gente nova comigo, um violista pelo menos, um baixista ou um violoncelista, uma voz para cantar fados e para eu tocar as minhas peças. Ora, isto dá-nos às pessoas e tenho alguns adeptos, eu tenho uma adepta até que faz aqui o coisa, que geralmente se eu anunciar um concerto, mete sempre lá 30 pessoas ou mais, não sei se só ela, na música. O que é que eu faço? De facto, meti a voz também para ser mais fácil vender o quarteto. Porque, em princípio, também atua em trio. Claro. Se precisarem só de guitarra e viola. Também é possível. Mas para concerto, para ouvir, música para ouvir, sabe? Nós em Portugal podemos nos dar por feliz que ainda temos música só para ouvir. Os tais concertos, que se pode fazer concerto. Ainda há um ou outro concerto assim, para ouvir só. O fado também é para ouvir, é o bem do fado. Porque sabe que a maior parte da coisa, a música é para as pessoas se divertirem, dançarem, cantarem, bailarem, é ou não é? A Sim. música é assim, mas o fado é para ouvir. E a música do trio, se for sem voz, chamar-lhe trio, é para ouvir as minhas peças, para quem gostar. E se for em quarteto, é mais vendável, também já é o fado misturado com a coisa. Juntei-lhe a voz e de facto resultou. E era mais só por exceção é que faço homenagens. O quarteto é para cantar e tocar o meu repertório, porque é novo, para não estar a tocar aquilo que milhares de pessoas aí tocam, ou centenas. Sim, para ser diferente. Para ser diferente, é o meu repertório, e depois faço uma homenagem. Umas vezes num espetáculo faço homenagem à Mala, outra vez à Hermínia, outra vez a outras pessoas, assim, canta-se um fado ou dois dessas. Vai dedicando a diferentes fadistas. A diferentes fadistas. Muito bem, professor, vamos fazer então um brinde a muitos concertos. Oxalá que sim, oxalá que... E vai haver, se Deus quiser. Então, um brinde. Muito obrigada. Olha, o Veleda está bom.